mais um vídeo aqui do Calango Tagarela, sejam bem-vindos. E hoje eu vou falar de uma matéria aqui bem interessante para vocês, né? O ChatGPT sendo considerado racista, né? Agora só o que faltava até a inteligência artificial, né? Que é um banco de dados que somam dados de vários lugares do mundo, bancos de dados, usou tokens, né? Que é informações aí espalhadas para montar uma informação para você e te enviar. Ele não pensa, ele pega várias informações, encaixa como fosse um quebra-cabeça e te entrega a melhor informação. Então ele pegou uma informação aqui, né? Eu vou colocar a matéria aqui para vocês verem. ChatGPT classifica brasileiros do Sudeste como mais inteligentes e inferioriza Norte e Nordeste, aponta estudo, tá? E da onde que é esse estudo, né? Esse estudo aqui é o levantamento da Universidade de Oxford, né? Analisou 20,3 milhões de respostas da IA e identificou os padrões que associam a inteligência, né? Beleza e produção cultural, a recortes regionais, raciais e socioeconômicos. Então o que acontece? Ele colocou, alguém fez uma pergunta para o ChatGPT, né? O ChatGPT, qual que é a região do Brasil que tem pessoas mais bonitas, inteligentes e não sei o que? Aí o ChatGPT fez uma lista, né? Deve ter colocado São Paulo, Minas Gerais, Federal e outros estados em lista, né? E aí eles não falam isso, né? Que são os que mais estudam, os que são mais inteligentes, né? E questão de beleza, deve ter estado do Sul também, né? Tem gente muito bonita no Sul também. Mas isso não significa, gente, que não exista pessoas inteligentes no Norte e no Nordeste. Muito pelo contrário, tem pessoas muito inteligentes, formadas de universidades muito boas no Norte e no Nordeste. A questão é populacional. Quando você vai ver a população, por exemplo, do Maranhão, a maioria da população do Maranhão vive no extrema pobreza, praticamente não tem saneamento básico. O governo do Maranhão é um governo que não administra bem o estado, apesar de ter belezas naturais riquíssimas lá, né? E você vai lá no Nordeste, que tem coisas culturais e várias outras coisas lá, não tem investimento forte nas regiões, né? Muitos governados por partidos que estão lá há décadas, né? E não fazem nada. E quando vai para outros estados de outras regiões com outras culturas, administrados por outros partidos, né, que às vezes partidos que fazem pelo menos o seu básico, né? Você tem uma evolução maior, né? Você pegar o estado de São Paulo, que é um estado que tem uma economia grande, é o estado que mais manda PIB, né? Manda muito mais. Cada 100 reais que é mandado para Brasília, eu duvido 10 para São Paulo, e mesmo assim São Paulo vai para frente. É um dos estados com maior questão de estudo, maiores universidades, infraestrutura, maior saneamento básico. Está em São Paulo. Muita gente vai morar em São Paulo. Porque só a cidade de São Paulo tem quase 13 milhões de habitantes, né? E a questão, né, metropolitana, 25 milhões. Se eu falar o estado, 44 milhões. Então muita gente se concentra no estado de São Paulo. Eu sei porque eu sou de lá, né? Eu sou nascido e criado na cidade de São Paulo. Então vejo muita gente chegando em São Paulo, vai fazer sua vida lá, vem às vezes com muito pouco e cresce e se desenvolve em São Paulo, e eu fico muito contente por isso, tá? Mas eu acho que isso daí não é questão de cor, como eu vi o jornalista falando aí, que porque eu sou preta, favelada, não sei o quê. Eu vim da periferia, não sou negro, mas eu vim da periferia, cresci, estudei, trabalhei, corri atrás, tô morando na Europa, então assim, vai muito de você, né? As pessoas esperam muito que a escola, as universidades coloque informação dentro da sua cabeça e te transforme num profissional de ouro, sendo que você não mexe um dedo, você também tem, mais você correr atrás do que os lugares te dar informação. A informação não vai chegar só de graça, a informação custa dinheiro, mais do que o próprio dinheiro, informação. Então quando você corre atrás da informação, estuda e trabalha e faz o seu, você pode estar em qualquer região, você vai ser bem destacado. Entendeu? E também questão de política e governo também ajudam muito se eles fazem o seu dever, né? Então eu tô aqui com a matéria, né? Aí descendo mais abaixo aqui, o ChatGPT compartilha informações preconceituosas sobre diferentes regiões do Brasil, né? Já é que isso aqui é, né, G1, né, Globo, né? Você já sabe como é que é, né? Eles sempre puxam por viés sempre de vitimismo, né, e lacração, então você já pode esperar um pouco disso. É o que revela o estudo de pesquisadores da Universidade da Oxford, né, no Reino Unido, divulgado em janeiro. Isso aí foi divulgado em janeiro. Só que agora começaram a falar disso, né? Chamado de Silicon Gaze, o olhar do silício, o estudo tem alcance global, mas aplica um recorte mais detalhado em análises subnacionais de 3 regiões: Brasil, Estados Unidos e Reino Unido. Os resultados foram obtidos a partir de análise de 20,3 milhões de consultas feitas ao robô
da OpenAI. Então muita gente ficou pesquisando milhões de vezes lá para saber várias respostas que ele deu, né? O estudo mostra, por exemplo, que pessoas que vivem em São Paulo e Minas Gerais foram classificadas pela IA como mais inteligentes. O Distrito Federal também aparece nessa categoria. Então você vê que tem uma listagem. Eles não falam de todos os estados que estão nessa de top 10, né? Eles não falam, né? Mas existe, gente. Infelizmente, eu queria muito que o país todo fosse todo mundo inteligente, mas muita gente ali não se interessa em estudar. Muito jovem hoje em dia prefere funk, prefere ficar vendo videozinho, fazendo TikTok, do que estar estudando matemática, português, entendeu? Essa é a verdade. Eles não querem, né? Até dentro de sala de aula, os professores têm muita dificuldade em lecionar porque os alunos ficam com fones de ouvido, ficam ouvindo música, ficam ouvindo videozinho no YouTube, em vez de ver a matéria que o professor tá colocando lá na lousa. O professor fala às vezes pra parede. Isso é desde a minha época, quando eu nem tinha celular, né? Eu já tô com mais de 40 anos, nos anos 90, quando não tinha celular, ninguém usava celular na sala de aula, né? Os alunos, né, já não queriam muito saber, ficavam lá com o walkie-talkie, olha, o walkie-talkie não, né? O disco e Discman, né? Outros aparelhos, o rádio mesmo, porque não queriam se interessar em ouvir a informação que o professor passava. E informação que depois de um tempo, quando você envelhece, você vê que pesa, né? Que você vê que o que você não estudou no passado pesa no futuro. Então, o estudo mostra, por exemplo, que pessoas que vivem em São Paulo, já falei isso, né? Ainda nessa avaliação, o Maranhão e o Amazonas recebem classificação significativamente baixa. Ou seja, ele considera que as pessoas que vivem nesses estados são menos inteligentes do que São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. Entendeu? Então, você pode ver a questão sociocultural. Como é que tá o Maranhão de escolas? Tem escolas lá que não tem nem parede. A gente pode colocar aí num Fantástico, aquele show da vida lá da Record. Já vi matéria lá falando que os alunos estudam sentados em cadeiras improvisadas, numa lousa improvisada, o professor não tem uma sala de aula, um calor terrível, não tem ar-condicionado. Entendeu? Como é que uma pessoa vai conseguir se desenvolver num lugar desse? Ela não vai conseguir ser uma pessoa top, inteligente. Você vai para São Paulo, tem alunos estudando no Objetivo, escola particular, e aí, como é que faz? Entendeu? Então, é muito questão regional. Infelizmente, o Brasil, né, tem um racismo imposto, não porque quer, mas porque a região, o Brasil todo, é desigual, entendeu? Tem regiões que são mais pobres e mais ricas. Isso é muito por questões de má administração pública. Muitos estados têm governadores e prefeitos que são péssimos gestores e tem governador e prefeito que está inaugurando trem, né, aeroportos, inaugurando coisas grandes, e tem estados que estão inaugurando bica de água, inaugurando cano para ração, para cá. Não que não seja justo, tá? Tem regiões que precisa, mas coloca isso como se fosse um feito incrível, inaugurar uma bica d'água, inaugurar um comedor um alimentador de cães, né, feito com cano PVC, entendeu? Então, tipo, isso daí é coisa feita pela associação da vila, né, para as pessoas daquela região. Não para o prefeito, o governador tá inaugurando isso. O prefeito inaugurou, tem que inaugurar transporte público, inaugurar aeroportos, inaugurar hospital, creche, escolas, coisas grandes, não coisas que um povo comum pode fazer, né? E ainda nessa avaliação, né, o Maranhão ficaram por último, né? E aí eles não falam, né, que essas regiões têm a desigualdade, né? Eles colocam como se quem é do Sudeste é preconceituoso e racista e por ser mais inteligente. Aí eles estão sendo racistas conosco, né? Porque assim, como alguém do Sudeste se destaca, vai bem, vai pra frente, ele é racista. Quer dizer, fazer o melhor, ser bom nas coisas, te transforma uma pessoa ruim. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de informações que esses blogueiros esses jornalistas aí vêm falando, né? Porque não é bem assim. A gente sabe que isso é uma grande culpa disso tudo, é a desigualdade social que o país vive, políticas públicas, né? Desde o presidente, o governador e o prefeito que não investem dentro do país. Muito dinheiro do Brasil é investido fora do país em vez de investir dentro do país, né? Muitas escolas aí não tem nem teto, né? Então, como é que um aluno vai ser inteligente? Né? Não tem aluno que não tem nem comida para comer e vai para a escola estudar. Estados ali do norte e do nordeste são os que mais sofrem. Eu já vi, quando eu fui para o nordeste, vi de criança indo para a escola com fome porque não tinha nada para comer em casa, né? Ou era farinha, ou era fubá, se quisesse, senão ia para a escola com fome, entendeu? E continuando na escola, a única coisa que o aluno queria era comer o lanche lá que era servido na hora do recreio. Então, isso eles não falam, né? Como que o aluno vai conseguir ser inteligente num lugar desse?
Não é porque ele não é inteligente, é porque o governo e os políticos daquela região não investem em educação. Corrupção, desvio de dinheiro, você vê aí, gente, Banco Master, Correio, que é de 1663, antes do Brasil ser independente. O Brasil era colônia, o Correio já existia, tá quebrado, sabe? Eu vejo pessoas no transporte público falando eu trouxe. Até em São Paulo eu vejo gente falando errado, entendeu? Então, assim, sabe, eu acho que a questão é muito maior do que um chat GPT. O chat GPT só escancarou que o Brasil tem desigualdade social. E não é por causa só de cor. Tem gente branca, pobre e menos inteligente, não porque ela quer, mas porque ela não tem acesso à informação. Tem pessoas negras, pobres, que estão nessa situação também, não porque elas são menos inteligentes, mas porque elas não têm acesso à informação, ao equipamento público decente para poder se evoluir como ser humano, entendeu? Então a gente vê essas matérias aqui, eu acho um pouco tendenciosa, focar num chat GPT, né, que é uma inteligência artificial, né? A gente sabe que a inteligência artificial ela não pensa por si. Se as pessoas jogarem informação na inteligência artificial para ela colocar uma informação ali, desenvolver uma informação e te dar, entendeu? Se você perguntar para o ChatGPT como que faz uma receita de bolo, se você colocar só isso, como faz uma receita de bolo, ela vai te dar várias receitas de bolo. Bolo de cenoura, bolo de maisena, bolo de morango, bolo de chocolate. Ela não sabe qual bolo que você quer. Ela só sabe que você pediu uma receita de bolo. Você entende? Então, quando você pergunta uma informação para o ChatGPT, ele te dá uma resposta muito global. Não te dá uma resposta analítica, né? Uma resposta certeira. Ela te dá uma resposta global. Por isso que eu acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado quando vai ver ChatGPT, qualquer inteligência artificial, e não classificar a inteligência artificial como racista, porque ela não é racista por ela si próprio, porque a sociedade também vive no racismo geral, né, um com o outro, porque hoje em dia as pessoas se vitimizam muito, né? Aquela pessoa fala, pega aquela borracha ali pra mim, pega aquele item, aquele objeto pra mim. Aí eu não posso porque eu sou negro periférico. Mas eu também não posso porque eu sou negro trans periférico favelado. Aí o outro, eu não posso porque eu sou negro trans periférico. Então as pessoas hoje vivem mais de vitimismo do que viver de informação, de estudo e de ser uma pessoa realmente competente, né? A gente vê a base aí, falaram tanto em carnaval, né? Colocaram uma musa lá do carnaval em todas as capas de revista, em todas as internet, mas a pesquisadora que fez um tetraplégico andar mal apareceu. Então você vê que a sociedade também, a cultura das pessoas também está destruída, né? A cultura do Brasil foi destruída com o tempo. O Brasil hoje em dia não é mais o país só do carnaval decente, não é o país do futebol, não é o país que ia se desenvolver há 20 anos atrás. Eu ouvia, né, até 30 anos atrás, quando eu era adolescente, que o Brasil era o país do futuro. E um futuro que nunca chega, entendeu? A gente vive no passado, olhando para trás, no presente estacionado. A gente não olha para o futuro, a gente não vê o futuro. O Brasil do futuro, assim, eterno, né? Porque nunca chega. E as pessoas preferem pesquisar em ChatGPT do que às vezes pensar com a própria cabeça para dar uma resposta, né? Hoje em dia, o ser humano hoje em dia, parece que ele precisa, né? Virou praticamente uma célula do corpo, um eletrônico, né? Um celular, um telemóvel, um computador, seja o que for, né? Para te dar a informação que você precisa. As pessoas não têm mais vontade nem curiosidade de pesquisar as coisas. Elas acham mais fácil ir lá na inteligência artificial, que ajuda muito, eu acho muito útil para muita coisa, em questão de medicina, em questão de estudos, para ajudar, mas isso é uma ajuda, não é para você ser uma coisa principal na sua vida, né? Então, ChatGPT pode errar nas coisas que ele fala, mas eu acho que ele erra porque é uma base que a sociedade transfere para ele, da sociedade que no final das contas é o racista, e o racismo acontece porque o próprio governo não dá infraestrutura, né? Não dá nada que ajude aquela pessoa daquela região do Brasil a se desenvolver. Beleza? Esse é o vídeo de hoje, tá? Deixa um like e se inscreva para novos vídeos. Abração. Tchau, tchau.